Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. A nossa raiva, ela nasce das nossas expectativas. A gente fica muito irritado porque nós criamos expectativas em torno das realidades. E como a gente espera que seja assim, e geralmente a vida nos decepciona, porque as nossas expectativas são altas demais, então o nosso processo de ira, ele é sempre provocado por causa das expectativas excessivas que nós temos. O que é o excesso de expectativa? Muitas vezes a falta de simplicidade na vida, né, gente? Quando você percebe que a simplicidade é um caminho seguro, por quê? Ela lhe indica para aquilo que pode ser. Não significa que nós vamos viver sem sonhos, não. Mas a gente vai começar a ser um pouco mais realista com aquilo que a vida pode ser. Né? A gente não vai ficar projetando demais. Por que eu sinto muita raiva do outro? Porque eu espero do outro que ele seja aquilo que eu quero. Eu fico esperando uma resposta. Eu quero que o outro seja como eu projetei. Muitas vezes me irrita. Eu quero a competência que o outro não tem. Então, a gente acaba projetando em cima do outro uma série de necessidades nossas que acabam prejudicando, né, e provocando dentro de nós a raiva. A raiva, a ira, é um processo muito perigoso porque nos emburrece. É um processo que nos retira da racionalidade. Pode observar, cada vez que a gente fica muito irritado, a gente perde a capacidade de ser racional. Você diz realmente o que você não queria dizer, você fala bobagem, você magoa, você machuca. Então, controlar a raiva é, primeiro, baixar um pouco as expectativas. A gente ser um pouquinho mais humilde, a gente ser um pouquinho mais simples. O mundo não tem que ser do jeito que eu quero. E quando a gente começa a modificar a relação com as pessoas, permitindo que elas sejam elas mesmas, sem as nossas projeções, quem sabe a gente começa a se irritar menos. Nós nos irritamos muito por causa do estilo de vida que nós temos. Eu me lembro quando eu era criança, né? As luzes da nossa casa apagavam mais cedo. Elas eram desligadas muito mais cedo. Então a gente dormia mais tempo. Você pode observar que as nossas cidades, as nossas casas são cada vez mais iluminadas. E nós, para dormir, nós precisamos produzir um hormônio, né? Que é provocado justamente pela ausência de luz. Então, se você está num lugar muito estimulado por luzes, é bem provável que você faça a produção desse hormônio de maneira tardia. A melatonina, né, ela faz a gente dormir, ela induz o processo do sono. É um calmante natural que o seu organismo produz, mas você tem que permitir a produção. Se você fica se estimulando demais, com muita televisão ligada, muita tela de computador, muita luz acesa dentro de casa, essa produção de melatonina ela é mais atrasada. Então ela vai ficando mais tardia. E aí você dorme menos. Quem dorme menos? Digamos que você só dorme 5, 6 horas por noite. Ao final de uma semana é bem provável que você esteja com uma irritabilidade muito maior. Então há todo um aspecto psicológico, que é essa projeção das expectativas sobre o outro. Eu quero que tudo seja perfeito, e na hora que eu vejo que não é perfeito, eu me irrito. Mas há também esse aspecto biológico. Nós estamos cada vez dormindo menos, a nossa irritação é cada vez maior, nós somos estimulados o tempo todo, a gente se cansa muito, a gente não dá ao corpo o devido descanso, naturalmente a gente prejudica a qualidade das nossas relações. Então, pensar na saúde e dormir um pouquinho mais cedo é você preparar o seu dia de amanhã. Então, quando você dorme mais cedo, de maneira disciplinada, e às vezes a gente fica à toa, não tem nada para fazer, fica lá. Tem gente que é assim, né? Fica estimulado o tempo todo. Não. Faça um momento de tranquilidade. Crie essa tranquilidade necessária. Aliás, uma das coisas que me ajudou muito depois que eu mudei do convento para minha casa agora é não ter mais o meu ambiente de trabalho onde eu durmo. Não pode. Tem que ser diferente. Você entra no seu quarto é para dormir. Aí liga a televisão e fica lá. Aquilo tudo estimula a você produzir de maneira mais tardia ainda essa melatonina, que é o que faz justamente você dormir. Ajuda no processo do relaxamento, da profundidade do sono, da qualidade do sono.
Você descobrir que seguir Jesus é você dormir cedo, é você comer certo. Por que isso influencia no seu seguimento a Jesus? Porque quando você tem qualidade de vida, quando a sua vida é saudável, você fica melhor para o outro. Quando você tem disciplina, quando você come certo, você dorme certo, você fica melhor para lidar com o outro. Isso é biológico, é resultado, o corpo é programado. Dá a ele o estímulo e ele será estimulado para aquilo que você programou. Ele dará uma resposta a partir do que você programou. É muito interessante, por exemplo, quando você pega uma atividade física. No início você aguenta andar 5 minutos na esteira. Se você é disciplinado, nos 5 minutos aquilo vai aumentando para 10, aquilo vai aumentando para 15. Daqui a pouco você está correndo 1 hora e não há cansaço mais em você. Porque você estimulou o corpo a lhe dar uma resposta que você antes não tinha condições. Então a vida é assim, ela é toda alinhavada. Eu estou irritado. É muito fácil dizer isso. E é muito fácil a gente se justificar. Machuquei o outro, porque eu estava irritado, me desculpa. Não. Qual é a causa da sua irritação? Está vendo que existe uma causa que antecede essa resposta simples, muito fácil? Vamos parar de dar resposta muito simples. Estou irritado demais, mas por que está irritado? Dá uma olhada na sua vida. Começa a perceber se o seu jeito de viver está favorecendo ou não o processo dessa ira, dessa irritação. E o Chalita já falava, de maneira muito interessante. A raiva nos deixa burros. Quando você está com raiva, você perde tudo. Você realmente perde as estribeiras, você fica ignorante. Não é por aí. Quando a gente eu, por exemplo, às vezes entro num processo de trabalho, eu faço de tudo para ir dormir o quanto antes. Terminou o evento, eu preciso dormir. Porque no outro dia eu tenho que enfrentar outro evento. Quando eu me disciplino para fazer as coisas, eu dou conta de fazer os 11 dias de evento. Se eu não tenho disciplina nesse processo, se eu fico até muito tarde, jantando e conversando, batendo papo, no outro dia eu não tenho qualidade para a minha evangelização. A vida é assim. Ou a gente se disciplina, ou daqui a pouco nós não estamos dando conta do que precisamos fazer. E essa disciplina, ela é tão necessária quanto a oração. É um conjunto, é alinhavado. O ser humano é um conjunto. Ele não pode ser analisado a partir de resposta muito simples. Então, se está muito irritado, procura descobrir o que você pode mudar na sua rotina. Toda vez que você passou pela experiência de esperar uma resposta, certamente o seu coração se encheu de ansiedade. É natural que quando a gente esteja esperando por alguma resposta, o nosso coração viva aquele processo de contradição. Estranho, né? Um processo estranho. Porque na contradição a gente esquece o que a gente é, a gente esquece o que a gente pode e a gente acaba ficando na mão do outro. Esperar uma resposta do outro é muitas vezes a gente se colocar na mão do outro. É a gente depender do outro. É como você que fez uma entrevista para um trabalho que você muito precisa. Você fica na mão daquele que trabalha lá no departamento de pessoal da empresa e você acaba dependendo daquilo que ele achou sobre você. E é nesse momento que entra a contradição dentro do nosso coração. Que por mais que a gente tenha segurança daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente pode, sempre passa na nossa cabeça a possibilidade de que o outro não tenha conseguido ver o valor que a gente tem. Talvez no momento da entrevista você tenha ficado nervoso e aquilo tenha colocado entre você e a sua verdade um filtro. E infelizmente o outro que está ali do lado, avaliando o que você é, tenha percebido muito mais o seu nervosismo que a sua capacidade. Enfim, esperar por uma resposta é sempre um processo de preocupação, de ansiedade, porque a gente nunca sabe o que o outro verdadeiramente encontrou dentro de nós. E não são raras as vezes em que esse processo se instaura dentro de nós, porque às vezes a gente nem sabe qual é a resposta que nós estamos esperando. A vida é um processo de respostas o tempo todo, mas muitas vezes a gente não sabe o que é que a gente espera. Por isso algumas ansiedades tomam conta de nós. É como se a gente não soubesse o que vai acontecer, como é que vai ser, porque a gente ainda não sabe nem muito bem qual é a pergunta que a gente fez. Então, se a gente não sabe qual é a pergunta, fica difícil esperar uma resposta. E às vezes na vida, minha gente, nós encontramos pessoas que parecem que estão esperando uma resposta eternamente,
por causa do processo da ansiedade que vive. Como se estivesse dependendo também constantemente de uma aprovação do mundo, como se estivesse constantemente dependendo de uma aprovação da sociedade, das pessoas com que convive. Mas é aí que entra a experiência do amor de Deus. Cada vez que nós fazemos uma experiência religiosa, nós estamos fazendo uma experiência que quebra o processo da contradição, que reorganiza, que traz uma nova harmonia ao coração. Religião é você religar as pontas que estavam desligadas. Quando nós estamos esperando uma resposta, de alguma maneira nós estamos com uma ponta desligada, porque a gente precisa que o outro venha atar esta parte da corda que se soltou. E o amor de Deus na nossa vida é justamente para colocar dentro de nós a reforma necessária, a cola necessária para fazer com que a ponta volte a se unir à outra que estava desligada. Por isso que quando a gente tem Deus no nosso coração, todo esse processo de espera da vida se torna mais harmonioso, menos angustiante. Ter Jesus no nosso coração é isso. É a gente começar a enfrentar o processo de perguntas e respostas que essa vida nos dá o tempo todo. É a gente enfrentar o processo das esperas de maneira mais equilibrada. Quem tem Deus no coração sabe esperar pelo tempo das coisas. É uma mágica? Não. É um processo de aprendizado constante. É um processo que nos coloca na luta por compreender aquilo que nem sempre a gente compreende com facilidade. Quando Deus entra no nosso coração, Ele traz calma. Com calma a gente analisa melhor a pergunta, com calma a gente espera melhor pelas respostas. Quando a gente olha devagar para a nossa vida, quando a gente olha sem muita pressa, a gente tem possibilidade de enxergar os detalhes que a pressa não nos deixa. Quando a gente olha com calma e sem pressa, a gente tem a oportunidade de perceber melhor a realidade. E aí aquelas angústias que são naturais deste processo de espera vão por água abaixo ou ficam amenizadas. Quando nós esperamos uma resposta de alguém que não nos conhece, a nossa ansiedade é dobrada. Mas quando nós sabemos que aquele que vai nos dar as respostas nos ama, fica diferente. Quando nós entendemos a vida como um processo de resposta de Deus na nossa história, a gente começa a ficar mais tranquilo, e por isso o amor de Deus tem o poder de nos transformar, colocando calma dentro de nós, serenidade, harmonia. Porque se eu espero por alguém que me ama, eu tenho certeza que a resposta que aquele que me ama vai me dar será sempre favorável para a minha vida. Confie no amor de Deus. Que isso não seja uma teoria na sua vida, não. Confiar no amor de Deus lhe devolve essa serenidade que você precisa para viver. Saber que Deus está cuidando da melhor resposta e vai responder de um jeito que lhe será favorável. Deus não é seu inimigo. Deus não é um opositor à sua felicidade. Deus não é alguém que está de olho nos seus defeitos para lhe punir. Não, não é isso. Deus não está muito interessado naquilo que você fez de errado, porque isso que você fez de errado só pode ter valor se você usar a seu favor. Não é para punir, não é para nos colocar na culpa, não. É para despertar dentro de nós o desejo de vitória. Eu uso aquilo que me foi desfavorável para o meu crescimento. Essa é a resposta que Deus nos dá. Deus nunca tem uma resposta de condenação, porque a condenação ela só é possível para quem já terminou, para quem já morreu, para quem já não quer mais nada, para quem já não está esperando mais nada. Mas para nós que estamos vivos, mesmo que portadores de inúmeros defeitos, a salvação é a única realidade a ser anunciada. E aí, hoje nessa noite nós não temos outra coisa a lhe anunciar senão isso. A resposta que Deus tem para você, seja ela qual for, pode ter certeza, é favorável a você. Está a seu favor. É para o seu crescimento. É para a sua felicidade. Vivi uma tragédia que me desequilibrou muito. Aconteceu na nossa família no dia 30 de dezembro de 2008. A minha sobrinha de 15 anos, que vivia sob os meus cuidados, suicidou. Vejo dois aspectos, um positivo, que é Jesus está no meu coração, exime-me da culpa que eu carrego.
Mas também há um aspecto negativo que muitas vezes prevalece, que é fruto da minha doença, que vem me afirmar que a culpa da sua morte é minha. Sinto o desejo de ir ao mesmo prédio de onde ela se julgou e repetir a mesma insanidade. Mas graças a Jesus e ao trabalho que o Senhor tem feito na minha vida, falta a minha coragem de desagradar a Deus e não quero entristecê-lo com essa falta de fé. Para que o Senhor entenda melhor o meu sentimento de culpa, vou lhe falar de maneira carinhosa, sucinta sobre a minha sobrinha Tassiana. Ela fala da menina, que a menina era uma menina muito especial, muito doce, e que infelizmente caiu neste absurdo de querer morrer, né? E ela está vivendo um agravante terrível, que é, ela é acusada no inquérito policial pelo namorado dela, né, pelo namorado da Tassiana, de ela ter sido a culpada por causa do horário que ela colocava no namoro dos dois. O garoto alega que a menina estava insatisfeita com isso. O juiz deu por encerrado o caso por não ter provas concretas contra a mencionada tia, que sou eu. Padre, o sentimento que tenho é: a vida toda de Tassiana foi empurrada para um abismo e eu dei o empurrão final. É isso que me mata a cada dia. Minha filha, não permita que isso aconteça. A gente não tem como entrar dentro do coração daquele que se foi, a gente não tem como conhecer os motivos. Uma coisa é certa, é uma imbecilidade pensar que a sua sobrinha iria se matar porque você colocou horários para o namoro dela. Não. Infelizmente, minha filha, os nossos jovens estão chegando. Você mesmo estava dizendo que ela foi parar nas suas mãos justamente por causa de uma história difícil que essa menina já tinha. Filho é igual casa, se não tiver bom alicerce, não fica de pé muito tempo. É assim. Você pegou essa menina num determinado momento da vida em que você já não tinha mais como interferir nos alicerces dela. É muito difícil a gente oferecer estrutura de vida àquele que já chega totalmente desestruturado. Eu não estou dizendo que é impossível. É possível sim a gente ajudar, dar estrutura àquele que nunca teve. Mas será muito mais difícil. E aqui, minha gente, eu extrapolo a conversa, né, para poder falar com você que tem filho. Cuidado com o que você está oferecendo a esta criança. Cuidado com o lar que você está colocando sob os pés desta criança. Tudo isso que você oferece hoje será determinante para o futuro, quando jovem, quando adulto, quando é idoso. A gente não é por acaso. A gente é o fruto de todas as influências que a gente recebe. A gente nasce e já começa a receber essas influências. E a gente precisa lutar muito para que o nosso lar seja um lugar onde as pessoas verdadeiramente possam ser preparadas. O ser humano precisa ser preparado. Nós não damos conta da vida de qualquer jeito. É preciso ter uma estrutura. E amar é justamente emprestar essa estrutura. É conceder ao outro a possibilidade de crescer. De não querer se matar, né? Porque o suicídio é lento, ninguém pula de uma hora para outra. Os motivos vão minando o coração da gente. Eu relembro a história de um moço lá em Taubaté, já no último ano de medicina, e foi encontrado morto pendurado numa corda. Imagina você, um rapaz com o futuro pela frente, no último ano de medicina, de repente aparece pendurado lá, meses antes da formatura. Essa corda não é colocada da noite para o dia. Essa corda é colocada aos poucos. E se a gente não cuida, a gente também coloca uma corda no pescoço. Viver é a experiência de condenar ou de salvar. Viver é a experiência de aceitar a condenação ou de aceitar a salvação. Passa o tempo todo pelo caminho do outro, mas passa também no nosso. Hoje a gente viveu situações que nos condenaram ou que nos salvaram. É um gomo de corda que a gente põe ou que a gente tira. Tudo depende da escolha, da seleção que a gente faz. A vida precisa ser peneirada, igual o garimpeiro faz. Pega aquele monte de terra numa peneira e vai peneirando aos poucos, até ele ver se tem pedra preciosa ou não. Se não tem, ele joga tudo fora e começa de novo. O final do nosso dia deveria ser sempre uma experiência de garimpo. Olha para a peneira do dia, olha tudo o que aconteceu, tudo o que você ouviu,
tudo que você viveu, todas as situações que você enfrentou, tudo aquilo que caiu diante dos seus olhos, tudo que você viu, tudo que você ouviu, e só guarde se for precioso. A gente perde muito tempo guardando tranqueira. Jogue fora. Não leve para a sua cama, não leve para o seu sono aquilo que foi o lixo do dia. Senão vira corda no pescoço da gente. É impressionante o quanto que a gente vai se matando aos poucos quando a gente não joga da peneira o que verdadeiramente não valeu a pena. Agora, se a gente insiste em guardar tudo que não presta, aí a gente vai verdadeiramente colocando gomos na nossa corda, no nosso pescoço. E de repente, quando você menos imagina, você está pronto para morrer. É lamentável, mas é verdade. As escolhas erradas que nós vamos fazendo na vida representam uma corda que nós vamos colocando no nosso pescoço. Eu estou vendo de maneira muito feliz, a recuperação de um sobrinho meu que eu amo muito, que é o Conrado. Um menino que durante muito tempo, um menino bonito, inteligente, esperto, optou por colocar a corda no pescoço. E hoje, graças a Deus, por causa de olhos que estão enxergando de maneira salvífica, de pessoas que estão emprestando a ele um novo sentido para a vida, o Conrado está tendo a experiência bonita de julgar os gomos da corda que estavam no pescoço dele. Se recuperando, se reabilitando, fazendo as pazes com a vida. Pode observar, às vezes nós ficamos de mal com a vida. E toda vez que nós estamos de mal com a vida, nós começamos a criar a possibilidade da morte. Foi o que aconteceu com a sua sobrinha, minha filha. Infelizmente, ela já cresceu de mal com a vida. Faltou estrutura, faltou amor, faltou olhar, faltou cuidado. O lar não foi o que ela precisava. E chega num determinado momento que qualquer fraquezazinha, qualquer dificuldade, ela pula. Por quê? Porque não está preparada. Sofreu demais. Não aguenta mais os problemas da vida. Falta preparo para permanecer de pé. É por isso que é tão difícil recuperar uma pessoa. Porque é nesta hora que vai valer o quanto que a gente foi bem educado, o quanto que a gente foi bem estruturado. É igual quando eu tive hepatite. Eu me lembro direitinho de uma frase do doutor Antônio. Eu falei, doutor, e agora? O que a gente vai fazer, né? Ele falou, padre, agora não tem que fazer nada. O senhor pegou uma hepatite, está com uma hepatite, e agora vamos ver o que o seu organismo é capaz de fazer com o problema que o senhor tem. Da mesma maneira, quando o Robinho estava com câncer, eu fiquei assim tão abalado com a doença do Robinho, que eu fui buscar todos os recursos que eu podia, para ver se a gente salvava aquele menino. E aí um amigo meu que é médico me disse de maneira muito dura, muito crua. Eu falei para ele assim, e agora, nesse período da recuperação dele, modificar a alimentação dele, vamos fazer isso, fazer aquilo. Papai, ele olhou e falou assim, olha padre, tudo isso a gente acha que vai modificar. Tá certo, que dá uma alimentação para ele, vai ajudar um pouquinho no restabelecimento dele. Agora, não se iluda. É o passado que vai ser determinante agora. Tudo que esse menino comeu, tudo que esse menino viveu, tudo que ele fez com a saúde dele, será determinante agora para a recuperação dele ou não. Meu amigo, a vida é assim. Um dia nos coloca diante das escolhas que a gente fez. E aí, por que eu tive a oportunidade de sair daquele quadro horrível que a minha hepatite complicou demais, porque eu estava usando medicamentos terríveis naquela época, altamente hepatotóxicos, Imagina, eu estava tomando um anti-inflamatório porque eu já estava sentindo as dores articulares, Já era um sintoma da hepatite, mas eu não sabia que era. Eu estava achando que eu estava com artrite, artrose, aquela montoeira de coisa. Eu estava tomando há mais de um mês um medicamento altamente hepatotóxico, quando de repente descobri que eu estava com hepatite. Imagina um fígado que já estava sofrendo com hepatite, sofrendo ainda com desgaste de anti-inflamatórios pesadíssimos. A fragilidade do organismo é imensa, ele não consegue, quase que eu precisei de um transplante. E aí, qual é a luta? A luta de todo um processo de saúde que, graças a Deus, eu estava vivendo nos últimos tempos, de disciplina de alimentação, de sono, de trabalho,
Está vivendo certinho, graças a Deus. Eu adoeci no momento que eu estava vivendo certinho. E aí o meu organismo reagiu. A vida é assim, minha gente. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ser cobrados por aquilo que a gente alimentou dentro de nós. Padre Fábio, me chamo Emanuele, tenho 17 anos. Faz 2 anos que meus pais se separaram. E a partir de então comecei a perceber que fiquei uma pessoa negativa. Sempre me pego pensando que nunca encontrei uma pessoa que vai me amar de verdade. E com isso vem abaixo a autoestima. Acho que as pessoas nunca vão me achar bonito. E eu sofro com isso, padre. O que eu posso fazer? Minha filha, a leitura que nós fazemos de nós é absolutamente importante para a gente receber a leitura que o outro faz de nós. Seria muito cruel da minha parte esperar que o outro me ofereça aquilo que é minha obrigação oferecer. Então, às vezes, Emanuele, nós temos dificuldade de prosseguir a vida, é porque nós estamos esperando que o outro nos traga, que o outro nos prepare o que nós deveríamos preparar. Então, qual é a primeira realidade a ser curada? Tomar uma distância do casamento de seu pai e da sua mãe que não deu certo e tentar entender que isso não é uma regra para você. Porque às vezes, quando eu vejo o fracasso do casamento dos meus pais, eu tendo naturalmente a pensar que o meu também será uma experiência fracassada, porque é o exemplo mais próximo que nós temos de nós. Então é preciso lavar essa roupa suja. É preciso reorientar essa visão. Sim, está certo, eu terei sempre mais facilidade de interpretar o mundo a partir daquilo que está sendo oferecido a mim. Então eu interpreto o casamento a partir do casamento mais próximo que eu tenho. Se o do meu pai e da minha mãe não deu certo, eu tendo a pensar que os casamentos serão todos como os dele. Não, deles. E não. Sabe, permita que essa impressão vá embora. Olhe para outros modelos que deram certo. Sem a visão romântica, por favor, né? O casamento só pode dar certo à medida que nós lutamos diariamente por ele. E foram felizes para sempre. Não existe isso, não. E depois que você consegue ter uma visão que corresponda à realidade, você trabalha com a possibilidade de que você também experimente isso na sua vida. Amar é possível, ser amado também é possível. Mas esse amor ele só se torna uma realidade na nossa vida à medida em que nós nos abrimos a ele. Em que você se oferece diariamente uma oportunidade de amar e ser amado. O que é a autoestima? É o primeiro amor que nós experimentamos, não é? O primeiro amor que eu experimento não é pelo outro, é por mim. Tanto é que isso também faz parte da maturidade. Quando você é capaz de ir abrindo mão daquele excesso de amor por você, que é próprio da criança, porque a criança não é capaz de se dividir, ela não tem maturidade emocional, afetiva, cognitiva, para poder dar-se a alguém. Então ela é imatura, e é direito dela ser imatura, porque ela está naquela fase. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela pode oferecer-se aos outros, que ela não precisa somente receber. Então a autoestima é o equilíbrio daquilo que você se oferece e daquilo que você oferece ao outro. Não existe amor em si mesmado. A autoestima nunca é um amor solitário. O amor que eu tenho por mim é sempre na partilha com o outro, mas eu tenho que ter amor por mim. Porque senão eu fico me doando sem me oferecer. E aí naturalmente eu vou criando uma derrocada para mim. É por isso que a maturidade, ela vai me levando a compreender
que no exercício do alto amor, eu aprendo a amar o outro. E também no exercício do amor ao outro, eu acabo voltando ao amor que eu preciso ter por mim. Então, Emanuele, essa cura não é só você que precisa. Não pense que é só você que sofre desse desânimo. Não. Muitos de nós sofremos desse desânimo. Ou muitos de nós experimentamos esse fracasso de não sermos suficientemente amados por nós. Sim, eu preciso amar suficientemente o ser que sou. Amar-me significa reconciliar-me com os meus limites, conhecer todas as minhas, ou tudo que eu puder das minhas fragilidades, que às vezes eu não sou capaz de conhecer tudo, mas o máximo que eu puder conhecer dessas fragilidades, para eu poder arregimentá-las, para que elas joguem a meu favor. Sim, porque até a minha fragilidade, se ela estiver sob o meu domínio, ela me favorece. Há restrições que possibilitam. Eu sou possibilitado quando vivo as restrições de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira justa. Então, a experiência de amar-se é o seu primeiro dever de casa. E aí, naturalmente, você vai jogando fora esse pessimismo, que pode ter sim, uma consequência da infelicidade dos seus pais. Nós absorvemos tanto dos outros, né? Eu absorvo o tempo todo das pessoas que passam por mim. Volto a dizer, o que é alcalino e o que é ácido, o tempo todo me é oferecido. Agora o problema é quando eu me ofereço o sentimento ácido. Quando eu me ofereço o pessimismo que me priva de crescer. Então todos os dias, não tem descanso isso, é diário, sem visão romântica, por favor. Deus não vem fazer por nós, o outro não fará por nós, sou eu, é você. Somos nós que temos de fazer diariamente esse exercício de escolher o alcalino, o sentimento que nos purifica, que mantém a nossa saúde e que vai nos dando condições de ir adiante, de vencer os obstáculos, que é assim que vale a pena a vida. Ela é difícil para todos nós. Eu experimento uma fase difícil e estou aprendendo com ela. Quero aprender com ela. Porque senão essa fase, ela só vai me machucar. E não é justo. Não é justo que uma fase apenas me machuque. Estamos todos no mesmo barco, viu? Não se sinta sozinha nessa história. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora vivem o mesmo conflito que você. Sim, gente que precisa se amar, se oferecer mais, para que tenha condições de oferecer aos outros. Cultivo, sabe? Amar é isso. É você se oferecer um cultivo melhor. É você se permitir a experiência da beleza através de um livro, através de um bom filme, através de uma boa conversa. Porque às vezes a gente pensa, eu preciso me amar, já acho que preciso ir lá no salão, pintar o cabelo, comprar roupa. Não é isso. Também pode ser, sem problema. Mas o exercício do alto amor, ele passa sobretudo por aquilo que nós nos oferecemos intelectualmente. E quando eu falo intelectualmente, pense também na dimensão sentimental, porque a gente não pensa o intelecto desconectado das emoções. Quando eu penso o meu alto amor, eu penso no bom livro que eu estou lendo, nas boas influências que eu estou pretendendo, permitindo, no quadro que eu contemplo, na música boa que eu escuto. Isso tudo é alto amor. Ou no descanso que eu programo, ou no encontro que eu marco para estar com as pessoas que eu amo,
que me fazem bem. Isso é auto-amor. E lá você se doa. Lá você vive a outra dimensão. Por isso que eu digo, não existe amor próprio em si mesmado. Não, ele sempre me coloca naturalmente à disposição do outro. É cíclico. Eu me dou, eu me ofereço e naturalmente eu ofereço ao outro, do outro recebo, volto para mim e assim vamos. Reciclando os amores, reciclando as experiências que nos amadurecem. É isso, minha gente. A maturidade é um processo de todo dia, de toda hora. E que Deus nos abençoe nesse projeto. Porque afinal de contas, o que Jesus fez o tempo todo por onde ele passou foi amadurecer os corações que ficaram diante dele. Que com a gente seja da mesma forma. É sempre um prazer compartilhar estas experiências com você. Deixe seus pensamentos na caixa de comentários, inscreva-se para mais conversas significativas e ajude-nos a espalhar a luz compartilhando este vídeo.